Amados, tivemos um problema com a nossa conexão. Foi preciso a gente restabelecer aqui. Vai dar continuidade aqui. Amados, tivemos um problema com a nossa conexão. Foi preciso a gente restabelecer aqui. Estão me vendo aí direitinho? Manda no comentário aí, por favor. Você lembra onde que a gente parou aí? Onde parou o vídeo? Onde caiu a conexão? Eu estava falando aqui, mas não sei se vocês estavam acompanhando. E até onde que vocês acompanharam, né? Vocês conseguiram acompanhar até que tópico? Coloca aí no comentário aí para mim poder voltar aqui do ponto onde vocês pararam. Ok. Paulo Roberto, bom dia, Paulo. Ok, Varão. Rodrigo. Vê aonde parou aí. Aonde que nós estávamos? Quando parou a conexão. Onde que nós estávamos? Subtópico 3. Que é subtópico 3 já do tópico 2? Subtópico 3 do tópico 2, é isso? Para a gente poder voltar aqui. Chegaram a ouvir sobre o que eu falei inicialmente sobre predestinação, né? A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram na fé, perseveram até o fim. Tá, beneplácito então. Então vocês estavam vendo então. Ok. Então, beleza. Então vamos para o subtópico 3 então, os privilégios da adoção, é isso? Vamos lá então, Vitória. Obrigado, irmãs. Irmãos aí, Pepito Rodrigo, uma Fátima. Ok, então vamos lá. Os privilégios da adoção, subtópico 3 do tópico 2, tá bom? Antes de continuar, irmãos, tá dando para entender mesmo? Tá meio confuso? Como é que vocês estão achando aí? Tá dando para entender? Ok? Alguma dúvida? Coloque sua pergunta aí, tá bom? Uma Fátima, Pepito Rodrigo, professores, ajuda aí, coloca o seu comentário. Podem interagir aí bastante, tá bom? Vamos lá para não atrasar muitos irmãos. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, né? Gênesis 1:26 a gente vê isso. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens adotando os escolhidos. Ok? Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então, é muito comum na comunidade judaica, no cenário romano, e grego também já conhecia isso, mas principalmente no cenário romano, as pessoas adotarem crianças, adotarem filhos, e essa adoção, eles darem todos os direitos para esses filhos adotivos, como filho natural, como acontece nos dias de hoje. Hoje, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho natural, ok? Então, em Cristo Jesus, nós fomos chamados de filhos por adoção, né?
Deus nos predestinou à salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então eu preciso entender, irmãos, a questão da predestinação é o seguinte: Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus nos predestinou toda a raça humana para a salvação. Mas que para herdar a salvação é preciso ser eleito. Ok? Está dando para entender isso aí? Deus não predestinou ninguém para a condenação eterna. Deus nos predestinou para a salvação. Deus já tinha na sua presciência, antes da fundação do mundo, o plano de salvação para o homem. Então Deus nos predestinou para sermos salvos. Mas essa predestinação à salvação passa por um requisito. Precisamos ser eleitos para isso. E para ser eleito é preciso que precisamos ser condicionados a isso. Ou seja, a salvação ela é condicional. Então, basicamente, eleição e predestinação na visão assembleana que nós vimos aqui, que se enquadra dentro da visão arminiana, é Deus iniciando o processo e o homem respondendo a Deus a esse processo. É Deus chamando o homem e o homem respondendo a Deus a esse chamado. Ok? Tá dando para entender? Vamos seguindo. Um pouco mais à frente, isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, conforme Romanos 8,17, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Que coisa linda, né? Eu tenho aqui o subsídio teológico na nossa revista de professor que diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Então, volto a dizer, Deus não predestinou ninguém para ser condenado ao inferno. Deus, pelo contrário, nos predestinou a sermos salvos. Mas já estamos salvos? A raça humana já está salva no primeiro momento, a grosso modo falando? Não. Para ele viver essa predestinação, ele precisa ser eleito. E para ser eleito, ele tem que passar por alguns critérios, que eu já falei lá atrás. Ok? Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque eleição e predestinação é algo que nos seminários teológicos, nos debates teológicos, nas conversas de final de culto, de esquina, ou aquela reunião, aquele almoço de domingo de pastores, sempre gera discussão, sempre gera debate, porque é um assunto que tem algumas vertentes, né? Estamos aqui passando para os irmãos a vertente baseada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Tá ok? Vamos para o tópico 3, né? Para a gente caminhar para o final. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Ok? A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Vamos abrir Atos 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30. Meus professores, vocês estão muito tímidos, meus professores. Mafate, você está muito tímida, Mafate. Eu sei que você gosta de trazer conhecimento, Mafate. Perpétuo Rodrigo, irmão Fabiano, eu sei que vocês gostam de trazer conhecimento, vocês estão muito tímidos. Vamos lá, Atos 17, 30. De sorte que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Muito pelo contrário. Se a pessoa será condenada ao inferno,
também tem uma condição para isso, tá bom? Só que ele não predestinou o homem para isso. Deus predestinou o homem para a salvação. Por ele não estar inserido nos critérios para a eleição, ele agora está inserido nos critérios para a condenação. Tá dando para entender a diferença? Então, predestinação apenas para salvação, ok? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né, a gente tem aqui Atos 4:28, Romanos 8, 1 Coríntios 2:7, Efésios 1:5 e por aí vai, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou escolher que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Muito pelo contrário. Deus não escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus deu o direito de escolha para a pessoa entender que ele pode viver as bênçãos de Deus como filhos por adoção. E ele deixou critérios para isso. Quando a pessoa passa a viver esses critérios, ele se torna um eleito de Deus. Ele passa a ter direito a essas bênçãos e ele agora vive essa predestinação à salvação. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. A gente já viu no capítulo 1, versículo 4 e 5. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. A predestinação, irmãos, é uma forma de Deus mostrar o amor dele. A eleição e predestinação é a maneira divina de mostrar a redenção para o homem. É a sua imutabilidade. O amor de Deus não muda, é imutável. Ok? Então, essa predestinação é a resposta de Deus para com o homem, a resposta do amor de Deus para com o homem. Ok? Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Se não fosse pelo amor dele, ele não nos predestinaria a essa tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Não obstante o que se achegam a Cristo, não são coagidos, mas atraídos a Ele. João 12, versículo 32. Vamos ver o que diz? João 12, 32, para que a gente possa acompanhar junto na Bíblia. Irmãos, 10 para as 10, vamos estar terminando já, tá bom? João 12, 32. Diz o seguinte: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Que momento que Jesus foi atraído, foi levantado da terra? No momento que ele foi levantado na cruz, irmãos. Né? João, no capítulo 3 também, se não me engano, acho que é 3,14. Deixa eu ver aqui. João 3,14, é isso? Deixa eu ver se é isso. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Onde que Jesus foi levantado? Lá na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto e quem olhava para a serpente que estava acometido pelas picadas das cobras, né, e foi curado, quem olhasse agora para a cruz também seria curado do pecado, né? Seria atraído para ele. A cruz nos atrai a Cristo. A cruz nos atrai para vivermos a presença de Cristo. Amém? Isaías 59, 2, bebedor trigo. Isso aí, o que nos separa de Deus é as nossas iniquidades. Isso mesmo. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Excelente. Vamos seguindo. Para a gente fechar aqui, eu tenho aqui um subsídio teológico que vem falando sobre a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus. Não, comentário bíblico pentecostal.
Dessa forma, a questão da predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam ou venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança de seu Filho. Em seguida, serem chamados, justificados e glorificados. Romanos 8,30. Santos e irrepreensíveis. Efésios 1,4. Adotados como seus filhos. 1, versículo 5. Redimidos para o louvor de sua glória, aqueles que receberiam o Espírito Santo, destinatários de uma herança, a serem criados para realizar as boas obras. Olha que coisa linda, irmãos. Então, Deus decidiu antecipadamente, não decidiu antecipadamente quem seria salvo ou não, mas decidiu antecipadamente o que planeja que os eleitos em Cristo sejam, ou seja, o que eles venham a ser em Cristo. Então Deus determinou na sua presciência, na eternidade, o que aqueles em Cristo deveriam ser. Ok? Então agora, recapitulando a nossa lição. Eleição é uma forma de escolha. Deus nos elegeu como seus filhos. Mas como? Pelas nossas obras? Não. Fomos eleitos em Cristo Jesus. E isso tem uma condição. A gente aprendeu que a salvação ela é condicional. É preciso entrar em critérios, viver esses critérios para poder viver a salvação em Cristo. De acordo com 1 Pedro capítulo 1, obedecer, se santificar no Espírito, obedecer o Evangelho e ser aspergido no sangue de Jesus. Ok? Fundamental. Uma vez inserido nesse contexto, vivendo esse critério, somos eleitos. Podemos dizer que somos salvos. E agora, que predestinação é essa que estamos vivendo? Estamos vivendo a predestinação, aquilo que Deus determinou bem antes da fundação do mundo, de viver as bênçãos que são atreladas aos eleitos. Ou seja, temos os mesmos direitos de viver as mesmas bênçãos que os filhos naturais, ou seja, os judeus. Então, eleição e predestinação, irmãos, na visão assembleana, bíblico-pentecostal, da teologia bíblico-pentecostal que nós aqui aprendemos ao longo dessa manhã, denota não dois tipos de predestinação, que Deus determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não. Mas Deus determinou que todos os homens têm direito à salvação, por isso é universal. Mas que nem todos serão salvos, por isso ela não é universalista. Por quê? Porque existem critérios a serem seguidos para poder chegar ao céu. Amém, meus amados? Acredito que a gente possa estar encerrando por aqui. Vou estar lendo a conclusão ainda. Mas se tiver algum comentário aí, vai ser um prazer ler o comentário dos irmãos. Tá? Enquanto os irmãos escrevem o comentário, vou ler aqui a conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, a receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui os comentários aqui, os irmãos foram colocando. Irmão Wander, foi um prazer ouvir, mas tenho que sair, estou no trabalho, fica na paz. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Irmã Maiara, pastor, falando sobre a predestinação e eleição em relação ao povo de Israel, queria que o senhor comentasse sobre. Fabiano aqui. Tá bom, Fabiano, sobre a predestinação e eleição e o povo de Israel? Então, o povo de Israel, os judeus, são os filhos naturais. Né? Deus formou um povo para si através de Abraão.
né? Então, não se discute. Eles tiveram a oportunidade de receber o seu Messias, que foi Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 11 vai dizer: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Eles também são predestinados à salvação. Mais do que ninguém, eles são predestinados à vida eterna com Deus. Só que eles também estavam submetidos à recepção do seu Messias, ou seja, do seu libertador. Deus também havia prometido um libertador para eles. Mas eles, no primeiro momento, não aceitaram esse libertador. Então, a questão de eleição, propriamente dito, ela é condicionada apenas aos gentios, aqueles que não são judeus, como nós, como os demais seres humanos. Ok? Eles são filhos naturais. Eles têm os direitos e os privilégios. Nós, para podermos termos esses mesmos direitos, esses mesmos privilégios, foi aonde é preciso com que nós possamos ser eleitos, possamos viver todos esses critérios que nós elucidamos agora há pouco, ok? Voltando sobre os judeus, eles continuam tendo os seus direitos, eles continuam tendo os seus privilégios, só que em determinado momento da história, Deus irá julgá-los. Vai mostrar para eles a condição deles não terem recebido Jesus como seu Messias. E Deus, a gente já sabe sobre a questão do período da grande tribulação, né? Também não vou entrar nesse mérito agora, que não vai demorar. Mas nesse período vai ser onde Deus vai mostrar para eles que Jesus era realmente o seu Messias, que havia sido prometido e que foi enviado e que eles não receberam. Tá bom? Mas eles continuam tendo os mesmos direitos e os mesmos privilégios com relação à salvação em Deus. Meus amados, agradeço aí a participação dos irmãos. Desculpe aí em algum momento o vídeo ter dado uma falhada, né? Não sei se tem mais alguma pergunta aí, alguma dúvida, né? Os professores aí, Perpétuo Rodrigo, irmã Fátima, não sei se o pastor marido está acompanhando também, né? Mas queiram deixar seus comentários logo após a conclusão do vídeo. Eu vou estar ali, talvez respondendo individualmente aí nos comentários aí. Compartilhe o vídeo, tá bom? A nossa intenção durante esse tempo, estar sempre fazendo essa interação com os irmãos. É importante fazermos isso. Estou sentindo a falta de muitos irmãos, né, participarem com a gente aqui, principalmente da nossa congregação, que gostam de escola dominical. Acredito que estejam, talvez, em uma outra situação aí. Mas Deus abençoe a todos os irmãos. Irmão Bruno, Deus te abençoe, meu filho. Obrigado pela presença, pela cooperação. Todos os irmãos, que Deus te abençoe, te guarde, e que nesse período de pandemia, irmãos, não venhamos ter medo, mas cremos que somos eleitos e que estamos predestinados a ser salvos em Cristo Jesus. Não é pelas nossas obras, não é por aquilo que fazemos, mas é pela obediência, pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Se nós não estivermos nele, não vamos estar com o Pai. Se nós não estivermos em Cristo, não vamos estar no céu. Amém? Que Deus então abençoe a todos. Quero lembrar os irmãos, às 18h30 vamos estar fazendo também uma live na igreja, um culto online hoje. Tá bom, meus irmãos, os instrumentistas aí, os irmãos da equipe de louvor, esteja com a gente daqui a pouco lá. Tá bom? Cadê a Ângela, gente? Ângela não tem colocado pergunta. Ângela, cadê você, Ângela? Suas perguntas edificam, Ângela. Não fique tímida. Aleluia. Deus abençoe a todos. Quero orar aqui para encerrar, tá bom? Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, por esta oportunidade de mais uma vez aqui estarmos elucidando, ó Deus, um assunto, Senhor, que muitas das vezes é complexo e que traz, Senhor, discussão e traz debates.
Mas, meu Deus, que à luz da Tua palavra, os nossos corações possam estar firmados, Senhor, num compromisso real e vivo com esta palavra. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, tá bom, irmãos? Compartilhe lá, marque os seus amigos, compartilhe e vamos divulgar a palavra de Deus. A gente sempre divulga tantas outras coisas, vamos divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, Pepe do Rodrigo. Verdade, é sempre bom estar aprendendo. Aprendo com vocês também, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.